Ora, boa tarde, seus ouvintes. Vamos iniciar a nossa entrevista com o Dr. Mário do Carmo Pereira, que é candidato à Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Bloco de Esquerda. O Dr. Mário Pereira tem 56 anos, é natural de Rebordinho Campia, reside em Pinheiro de Lafões, casado e pai de 3 filhos, é licenciado em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, é psicólogo e diretor executivo da ASOL. Foi também dirigente associativo, é coautor de vários livros da especialidade e também tem publicado trabalhos de investigação e, como formador, tem realizado também ações de formação para profissionais e participado em congressos e conferências em Portugal, mas também na Espanha, Bélgica, Holanda, Canadá e Brasil. Dr. Mário, boa tarde. O Dr. Mário tem estado no último mandato como membro da Assembleia Municipal de Vozela, é agora candidato à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Este é um desafio aliciante ou apenas é para entender que o seu contributo é mais necessário no Conselho de Oliveira de Frades? Boa tarde, Sr. Domingos, obrigado à Rádio Lafões por esta entrevista. Isto é uma história longa e pequena ao mesmo tempo, quer dizer, é uma história longa porque, é assim, desde há muitos anos, que me defino mais como um lafonense que como um bozelense, como um oliveirense, porque, até por razões da minha atividade, de facto, a região tornou-se, os concelhos tornaram-se muito indistintos para mim, e de facto, esta unidade da região levou-me a ter, por primeira casa, não por nenhuma opção muito pensada, tendo nascido no Concelho de Vozela, moro em Oliveira de Frades. Portanto, para mim, essa é uma questão e é no fundo aqui que a questão se arraiza, porque há uns anos, atrás de 12 anos mais propriamente, houve a oportunidade de participar num movimento independente em Vozela e pronto, também me dizia alguma coisa porque nasci lá, porque continuo ligado, por tudo isso, e que me pareceu uma coisa interessante. Entretanto, esse movimento concorreu 2 vezes, depois no último mandato acabámos por, digamos, integrar as listas do PS, mas isso também não foi, acho que não teve o acréscimo de valor nem para o movimento independente, nem para o próprio Partido Socialista. E pronto, mas de qualquer modo, como também, digamos, a participação nestes momentos políticos é uma coisa que faço com gosto e com prazer e que me estimula, também pensamos, pronto, este ano vamos fazer o quê? Nestas eleições também tentámos, admitimos a hipótese de fazer uma candidatura independente a Vozela, depois acabamos por entender que também não havia grandes condições, e depois no escalo dessas conversas acabou por surgir a ideia de se fazer em Lafões 3 candidaturas articuladas do Bloco de Esquerda. E é nesse contexto, quando se começa a discutir o que temos de fazer, que surge a conversa se quem é que seria disponível, quem é que podia ser candidato em Oliveira de Frades, quem estaria interessado nisso. Mas, para mim é um desafio que também me estimula, e vamos ver. E é neste contexto porque, de facto, para mim seria também possível, completamente normal e natural, se concorresse em Vozela. Mas neste contexto todo, achou-se, e achei, as pessoas envolvidas achávamos que era melhor, seria mais, que era mais útil, digamos, a concorrer em Oliveira de Frades. E também, para mim, também é natural, porque moro lá, mas estou envolvido. Pronto, e é assim, esta é a história, digamos, de um percurso que atravessa, de facto, a região toda. Há poucas semanas que eu não venho a São Pedro Sul trabalhar, e faço em Vozela, e, portanto, para mim isto é assim uma coisa só. É natural. É uma coisa só. O eleitorado de Oliveira de Frades, doutor, é um eleitorado bastante conservador. Considera que, neste momento, são reunidas condições objetivas para uma mudança, aquilo que poderíamos considerar quase que um resultado histórico? O resultado histórico para nós seria o Género Vereador. E acha que estão reunidas condições? Não sei, isto, digamos, eu podia dizer que sim,
e acreditamos que essa possibilidade existe, que não é assim não é uma ideia completamente utópica, apesar das votações tradicionais, daquilo que é a tradição política do Conselho, etc. Mas nota-se de facto uma saturação crescente das pessoas com a política do modo geral, que é perigoso, com a política nacional e com as suas incidências locais, e também, de facto, com a política local. Isto é, neste momento há um descontentamento muito significativo, e eu costumo dizer que se os descontentes votassem, estavam para nós ganharmos a Câmara. Também não sou tão otimista, que acho que todas as pessoas que estão descontentes com a Câmara pensem que nós somos os melhores para resolver os problemas, mas acredito que uma parte significativa dessas pessoas poderão pelo menos ter hoje uma oportunidade de votar noutra força e de, no fundo, experimentarmos outra política e outros protagonistas, né? No fundo, aqui é esta, digamos, a nossa ideia. É evidente que nós podíamos dizer assim, pronto, há tão poucas hipóteses que não vamos no fim fazer nada, mas isso também não é, isso é fatalidade do destino, quer dizer, nós pensamos que há condições para fazer alguma coisa e que um bom resultado poderia ser mesmo a eleição de um vereador. Não é uma questão. É uma questão que nós admitimos como um objetivo difícil, mas é um objetivo que nós não vamos lá, não consideramos. Esse seria o nosso resultado, seria isso. O facto do Sr. residir no Conselho de Oliveira de Frades e também a sua atividade profissional dá-lhe, de certo modo, um conhecimento bastante avalizado sobre o Conselho. Que imagem é que tem hoje da situação económica e social de Oliveira de Frades? Oliveira de Frades tem sofrido bastante também. E nota-se, Oliveira de Frades tem, aqui dentro da região, quer dizer, assim, não sei se pode falar de Oliveira de Frades, de Zela ou de São Pedro, na região globalmente há de facto uma diminuição enorme da população, um envelhecimento enorme da população, há uma série de problemas. Oliveira de Frades tem resistido melhor a esse problema, não tem um problema de diminuição da população, porque também já tinha menos, era um concelho menos povoado que os outros, de origem, portanto, Oliveira de Frades, há 10 anos, 15 e 20 anos, teria 10 mil habitantes, que são os que tem agora, e, portanto, houve uma menor diminuição. Apesar de tudo, em Oliveira de Frades, qual é que é a leitura que nós fazemos da situação social do concelho? Oliveira de Frades beneficiou do desenvolvimento da zona industrial, que resultou de alguns investimentos que tiveram sucesso, da proximidade da União Litoral, da AR25, da IP5, que teve alguma visão e teve a visão estratégica também, as pessoas tiveram no tempo a visão estratégica para criarem a possibilidade disso acontecer. E tem-se mérito, obviamente. O que aconteceu também em Oliveira é assim, Oliveira foi, eu diria, vítima de um determinado modelo de desenvolvimento que procurava o crescimento das vilas. Esta ideia, o facto de São Pedro Sul ser transformado em cidade, isto era também uma aspiração de Oliveira de Frades. E penso que ainda continuará a ser, para muitas pessoas, uma aspiração. Mas esta ideia de que o desenvolvimento significa crescimento dos centros urbanos, que é a ideia do desenvolvimento que tem vingado em todo o mundo, nos últimos decénios, também atingiu muito Oliveira de Frades. E daí que Oliveira de Frades tinha tido uma desproporção muito grande, de investimento, do desenvolvimento, do crescimento, o que quisermos chamar, entre a vila e o resto do concelho. E, portanto, o concelho é hoje um concelho mais desigual que era há 20 anos. Um concelho e essa característica é que é até diferente de São Pedro Sul também, de certo modo, mas muito diferente, portanto, do concelho de Bozela. Bozela é um concelho sem cabeça, nesse sentido. Tem localidades, tem freguesias, tem mais eleitores que a sede do concelho. Mas Oliveira, neste momento, se concentrará já mais de 1/3 da população do concelho. Não sei, a freguesia. Mas isto foi feito à custa de quê? Da migração interna. Muita gente das freguesias que migrou para Oliveira, com o despovoamento das freguesias. E quem migrou foram os mais novos, quer dizer, os casais novos, quer dizer, tinham filhos, trabalhavam na zona industrial, trabalhavam aqui, trabalhavam ali, arranjavam casa, arranjavam um apartamento na vila, e não havia oferta. Portanto, isto fez com que
as aldeias têm também um envelhecimento muito notório e muito acentuado, né? E de facto hoje há, as escolas de primeiro ciclo nas aldeias estão a levar a rompos gigantescos, né? Quer dizer, são hoje freguesias que antes tinham 4 turmas, hoje estão aflitas para ter uma, quer dizer, e porquê? Porque de facto esta imigração e a fixação das pessoas na vila foi feito muito à custa de pessoas que vieram das freguesias e não tanto à conta de pessoas que vieram de fora. Também vieram algumas, mas não foi... isso foi vieram de fora praticamente não se fixaram, não? É assim, não se fixaram, nem, isso era uma ideia também, que eu penso que não é muito... que não tem hoje... que hoje já não corresponde aos tempos. A ideia que havia era assim, se vierem 2.000 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 500 pessoas, vamos lá ver, antigamente, nos anos 50 ou anteriormente, se num lado qualquer houvesse uma fábrica que empregasse 500 pessoas, né, isso fazia surgir uma aldeia, uma vila, se calhar com 1.000 habitantes, né? O que é que aconteceu em Oliveira de Frades é que, apesar de lá trabalhar nos anos industriais, se calhar 5, 6 mil pessoas, ou 3 mil, pelo menos 4 mil, não sei estes números, mas será assim um número, só 1.000 que trabalham no Marte Inferno, outra empresa se calhar trabalham mais 1.000, mas 3, 4 mil pessoas. Isso não correspondeu a fixações na vila, né? Porque hoje, com as deslocações, com as redes de deslocação, com o facto das pessoas continuam, moravam em Viseu, tinham casa em Viseu, trabalhavam em Frades, voltam para Viseu, vão para a Águeda, vão para Aveiro, vão para a Leiria, vão para o Porto, vão para Rosel, para São Pedro, porque de facto a possibilidade de deslocação hoje não implica que as pessoas se fixem no local de trabalho, né? E este desligamento entre o local de trabalho e o local de residência foi provavelmente uma das coisas que fez com que Oliveira não se tornasse a cidade que era imaginada, quer dizer, né? Foi imaginada com as coisas autárquicas ao longo destes anos. E o que é que terá faltado tudo para conseguir esta fixação? Por isso não falta nada, quer dizer, só que simplesmente não vai acontecer, os tempos mudaram, né? Quer dizer, hoje uma pessoa que mora em Águeda, que tenha lá uma casa, vem trabalhar para Oliveira, mas provavelmente amanhã pode trabalhar para Aveiro, ou trabalha em Águeda, quer dizer, ou trabalha alguém vem trabalhar para Oliveira de Frades, mas o cônjuge trabalha em Viseu, ou trabalha em Mongol, ou trabalha não sei onde. Quer dizer, as pessoas tiveram que... Aquele fenómeno que era expectável que pudesse acontecer em relação a Oliveira de Frades acabou por acontecer mais em relação às cidades médias, tipo Aveiro, tipo Viseu, por exemplo, né? Porque Oliveira de Frades já não tem dimensão, dimensão física, não tem dimensão, não está demasiado... Hoje as coisas mudaram, quer dizer, a deslocação das pessoas mudaram, hoje a gente desloca-se 100 km com facilidade, quer dizer, a comparação que costumo dar é assim, no meu tempo, e quando Oliveira foi imaginada como cidade, eu andava a estudar em Lisboa, né, e a gente despedia-se da família, ia agora e voltava no Natal, né, quando andava a trabalhar. Mesmo trabalhando, a gente não vinha a casa todos os meses, nem todos os meses. Né. Eu agora vou a Lisboa com muita frequência, né, saio de casa às 6 da manhã e volto às 8 da noite, e faço um dia de trabalho lá. Né. Portanto, isto tudo mudou, quer dizer, eu próprio para ir a Lisboa todas as semanas, um dia ou dois, não tenho necessidade de mudar para lá, está bem? Né? Mas isto quando eu era pequenino, há 20 ou 30 anos, isto ainda era uma coisa muito mais complicada do que hoje. Portanto, tudo isto mudou, quer dizer, e as relações nos espaços também mudaram. Né? Portanto, hoje, digamos, há quem de certo modo diga até que Oliveira de Frades, ou Águeda, ou Albergaria, ou até Vozela, Viseu, ou outras coisas, até dizem, não somos mais do que subúrbios de uma grande cidade, quer dizer, né? Que vai desde, se calhar, desde Viana do Castelo, ao Porto, Aveiro, por aí abaixo, Leiria, quer dizer, juntar a costa, no facto aquilo os tecidos acabam por se ligar todos entre si, que na prática acabam por formar quase uma unidade, portanto, portanto, aliás, a transformação de Oliveira, uma grande cidade, penso que é uma ideia, uma ilusão que de algum modo prejudicou a terra, né? E o conceito. No caso do doutor ser eleito para a Câmara Municipal, o que é que traria de novo na gestão da Câmara, doutor? A Câmara focou-se durante muitos anos, primeiro no crescimento urbano da vila, o investimento foi feito nas estradas, nas ruas, à volta da vila, e hoje há centenas de lotes de terrenos de construção disponíveis para
nem sei quantos lotes e quantos apartamentos e quantas coisas é que poderão, digamos, previstos ou até já, ou que seriam licenciáveis na área da vila, mas provavelmente daria 2 ou 3 vezes as pessoas que lá moram. E, portanto, houve isso. Houve também algum conjunto de investimentos em infraestruturas, que levaram inclusive ao endividamento da Câmara, que era uma coisa crítica neste momento, que levou que obrigou o Presidente da Câmara a recorrer ao programa de apoio à economia local, São Rafael. Agora, assim, a questão que há aqui, quer dizer, penso que aquilo que tem que ser feito é, manter algum investimento na construção das infraestruturas, melhorar as infraestruturas, mas trabalhar mais no sentido da utilização das coisas. E no sentido, muitas vezes, de resolver pequenos problemas às pessoas, mesmo sem grandes obras. E há imensas coisas nessa área que poderão ser feitas que não implicam necessariamente muito mais edifícios. Quer dizer, nós hoje somos, do Conselho, nós somos um país cheio de edifícios vazios. Quer dizer, temos edifícios, nós temos bibliotecas municipais, a de Oliveira e as outras muito pouco utilizadas, temos museus muito pouco utilizados, temos cineteatros quase pouquíssimo utilizados, temos, portanto, nós temos aí nas aldeias alguns equipamentos, até das salas de espetáculos de grande qualidade, completamente por utilizar, etc. Nós temos uma série de equipamentos, umas coisas. Penso que a intervenção, a autarquia não vai fazer estas coisas todas, mas deveria ter uma intervenção muito mais na utilização das coisas existentes, no sentido de consolidar estas redes, mais preocupada também com estes pequenos problemas das pessoas, com as pequenas coisas. E não tanto na construção, nas grandes obras, aquela ideia de que, assim, até agora, criou-se a ideia, e aliás, uma vez ouvi isto na Assembleia Municipal de Lousela, e o Presidente da Câmara, Lousela dizia assim: eu fui eleito para fazer a obra. Mas esta é a visão dos presidentes das câmaras, das pessoas. Assim, eu acho que o Presidente das Câmaras, o Presidente da Câmara, terá que ser eleito para resolver problemas das comunidades, não propriamente para fazer obras. E esta aqui terá que ser a diferença. Quer dizer, não, há obras que eram precisas, que foram feitas, pronto, estão lá, que é preciso revitalizar, umas seriam completamente necessárias, outras se calhar nem tanto, mas pronto, existem, há que rentabilizá-las. Mas a deslocação do eixo de intervenção da Câmara tem que ser da construção, de fazer obra para resolver problemas das pessoas. E esta será, digamos, depois com muitas nuances, obviamente, que isto terá. Mas em termos de obras, não acha que o Conselho precisará de obras em nenhum setor? Há obras que eu considero que o Conselho precisa e que a região precisa, e que seriam importantes para a região e para o Conselho. Uma delas é a beneficiação da Nacional 16. A outra é a criação de uma ecopista na linha comboio e aproveitamento daquele espaço e daquele património. Em termos de grandes obras, seriam basicamente estas as duas grandes coisas. Não? Depois disso... Em termos de rede viária, acho que bastava... Se conservarmos as estradas que existem, com algumas melhorias, com pequenas coisas, com... O grande problema em Oliveira de Frades, em termos viários, é a ligação de Oliveira ao Lousela, né? E a ligação de Oliveira é a Nacional 16, digamos, é aquilo que tem sido abandonado. A Nacional 16 está... A Nacional 16, por enquanto, ainda pertence às estradas de Portugal, não é? Sim, mas não tem sido uma prioridade para o Conselho, como não tem sido uma prioridade. Aliás, o que é engraçado é que os nossos 3 concelhos aqui da região, quando foi construída a 25, procuraram foi todos construir ligações de acesso à 25. Mas a preocupação, nunca houve a preocupação de construir acessos entre eles os 3. Né? Construir um bom acesso, quer dizer, que ligue São Pedro, Lousela, Oliveira de Frades e mais abaixo, mais assim, que as pessoas possam, porque não se tem em conta, nem a atenção, a quantidade de pessoas, e são muitas, que se deslocam cotidianamente neste eixo. Né? E é aqui que trocava uma daquelas preocupações do Dr. Mário, que é a questão da rede de transportes na região. Sim. Mais do que o Conselho de Oliveira. Vamos lá ver. Provavelmente para o Conselho de Oliveira não seria tão necessário uma rede de transportes, ou acho que sim. Não, eu trocaria de boa vontade investimentos em estradas por investimentos na criação de uma rede de transportes públicos consistente. E esse será o tipo de mudanças que é necessário fazer. Quer dizer, porque hoje nós podemos ter estradas, né? E podemos ter algumas estradas muito boas, né? Porque, de um modo geral, tirando alguns problemas de conservação pontual, quer
nós temos que reconhecer isto, quer dizer, foi feito um esforço na generalidade da região, quer dizer, a gente também, as estradas são aceitáveis, quer dizer, lá tem muitas curvas, depois está bem, quer dizer, também não é possível, agora, se elas tiverem as bermas limpas, né, se tiverem os buracos, não tiverem buracos, se houver cuidado de limpar as bermas, se houver cuidado de limpar os taludes, não sei o quê, quer dizer, passará quase mais perigo pela construção de grandes coisas, mas estou a falar do Conselho de Oliveira, mas do Conselho de Luzela, tem muitas aldeias, e hoje as aldeias têm acessos aceitáveis, quer dizer, não são os ideais, não sei, mas são aceitáveis, quer dizer, e portanto, agora, o que há que evitar é que as estradas se esburacem, que se enchem de silvas, que se enchem de cobrão, que se tapem pelas gestas, essas coisas. Depois disso, o que há que fazer é conseguir criar uma rede de transportes públicos que sirva a pessoas que muitas vezes são ao pé dessa estrada, mas não podem ter carro, ou que não têm dinheiro para comprar, ou que já são idosos e não podem conduzir, ou que são pessoas com deficiências que não podem tirar a carta, ou por uma série de coisas, e que de facto depois podem ter a estrada, mas não se podem deslocar. E isso hoje é um problema muito grande para as pessoas. Portanto, nós hoje podemos ter situações de uma pessoa que tinha Oliveira, então, há pessoas que têm que vir ao de São João da Serra, têm que vir ao médico Oliveira de Frades. Quer dizer, se vierem uma vez, se tiverem que vir marcar a consulta, depois voltar para vir ao médico, e depois, não sei mais o quê, quer dizer, uma consulta pode ter um preço enorme. Mesmo sendo gratuita no centro de saúde, podemos ser isentos de taxas, a consulta pode custar 20, 30, 40, 50 euros, deve ser, porque ao bem de táxi tem os seus custos, ao bem de caminhonete tem o custo, mas depois tem que ficar na vila, tem que almoçar para a caminhonete depois só à noite, e depois agora no tempo todo, como há escola não há caminhonete, e há freguesias que simplesmente não têm, ficam sem transportes quase no tempo em que não há aulas. Portanto, e muitos lugares, há lugares aí que ficam 2, 3 km e que não têm nenhum transporte quando não há aulas. Isto tem Oliveira, Luzela, São Pedro e todo o interior. Portanto, e aqui é que nós vemos mais a necessidade de fazer uma intervenção do que propriamente criar mais mal-estar. Agora, se me assim, como é que isso se faz? A solução não é óbvia, obviamente não passa por porem mais autocarros, não é? Mas passa por provavelmente encontrar outras formas de organização, outras formas até de rentabilização de alguns recursos que existem na região. Porque existem na região muitos recursos, seja de transporte, fazem transporte, seja da Câmara, das empresas de transportes, da IPSS, muitas têm transportes próprios e fazem transportes e fazem circuitos próprios, etc. Até algumas empresas privadas têm carrinhas para transportes do seu pessoal, etc. O nosso partido seria, a Câmara não pode, obviamente, criar essa empresa para fazer esses transportes, mas pode, com os transportes que tem, e são muitos, mobilizando, articulando isto com as empresas, articulando isto com as IPSS, articulando isto até com empresas privadas que fazem transportes próprios. Se calhar seria possível criar alguns transportes capazes de responder a necessidades de pessoas, porque a questão que há aqui, eu dou-lhe o exemplo do meu filho. O meu filho está em Lisboa, está a fazer curso, foi trabalhar. Assim, o meu filho trabalhar em Lisboa não precisou de fazer nada, quer dizer, no limite precisou de comprar o passe, que são 40, 23 euros, 25 euros, 27 euros por mês. Mas se eu morasse em minha casa e tivesse um emprego em Viseu, tinha que comprar um carro. Antes de começar a trabalhar, quer dizer, ou mesmo até se eu estivesse em minha casa, se mesmo em minha casa, em minha de Lafões, trabalhando em Oliveira, eu tinha que comprar um carro. Podia ser muito pouco, né? Podia ser muito barato, podia ser daqueles que andam aí na borda da estrada, já nos estantes e tal, há muitos anos. Mas tinha que comprar um carro. Né? E, portanto, esses custos são, quer dizer, e hoje, por exemplo, uma das coisas que, aliás, o próprio Instituto de Emprego é uma teoria muito engraçada, que diz assim, um desempregado não pode recusar um emprego por não ter transporte. Né? Imagina, uma pessoa que mora, sei lá, São Martinho das Moeiras, oferece um emprego em Carvalhais, né? Não tem carro, não tem nada, e se tem uma oferta de emprego em Carvalhais, como é que ela chega? Assim, e não chegando, não consegue, não ocupa emprego, tem a vaga, está dentro da distância para aumentar, cortam-lhe o subsídio de desemprego, né? Porque não aceitou aquela oferta. Agora, mas isto dá a perceber que, simplesmente, a pessoa não pode lá chegar com transportes públicos. E também, se estiver desempregado, quer dizer, não vai comprar o carro com o quê?
Portanto, essa seria uma das prioridades que o Bloco e o Dr. Mário levaria para o Executivo, no caso de ser eleito. Essa é uma das prioridades fundamentais. Né? Obviamente, para o Conselho e para toda a região, também é uma preocupação das candidaturas, das três candidaturas de Lafões, para tentar resolver problemas das pessoas. Né? Porque o problema das pessoas não é ter uma estrada, quer dizer, conseguir deslocar-se. Quer dizer, há aqui alguma. E a estrada é precisamente um meio para as pessoas poderem deslocar. Mas tem que haver aqui um esforço da deslocação, que muitas vezes custa, muitas vezes a nós vermos, não tanto, que não dizer assim, não se faz porque não há recursos. Os recursos estão cá. Assim, agora, assim, é preciso agir-los de outra maneira, é preciso, se calhar, procurar agir-los de outra maneira. Se calhar há táxis nos aldeias, estão lá parados dias inteiros, e podiam fazer esse tipo de serviços à comunidade com pouquíssimo apoio. Se calhar, quer dizer, como é que isto vai fazer? Não sei, há questões legais aqui não envolvidas, mas o que eu sei é que a Câmara, tem que haver uma entidade que toma a liderança deste processo, e que essa entidade tem que ser a Câmara. Isso eu sei. Muito bem. Sr. hoje também estamos no regresso às aulas. Como é que vê a questão do parque escolar no Conselho de Oliveira de Frades? Acha que está devidamente mencionado a construção de um centro escolar? Não sei se o Sr. parece-me não concorda muito com a sua localização, não é isso? É assim, eu discordo da política da escola, da construção escolar em Oliveira de Frades desde pelo menos 1990, desde que foi construída a escola EBI em Oliveira de Frades, que eu publicamente defendi que ela não devia ter sido construída lá, devia ter sido construída em Cozelo dos Meios. E porquê? Na altura isso foi considerado uma coisa, na altura qual foi o grande desejo da Oliveira de Frades? Assim, São Pedro tem 2 escolas, Rosela tem 2 escolas, nós temos que ter 2 escolas. Bom, foi esse o grande argumento para se fazer a escola em Oliveira de Frades. Porque aquela escola, se tivesse sido feita em Arcozelo Arvelhadio, podia ter sido um polo extremamente importante para a fixação da população lá. Podia ter desempenhado o papel que estão a desempenhar a escola de Campia, que está a desempenhar a escola de Santa Cruz, está a desempenhar esse papel, em consideração Pedro Sul. E que aquela escola podia ter desempenhado um papel muito importante naquela região, na fixação de pessoas e até na criação de emprego lá. Mas isso foi logo aquele esforço de concentração na vila. Depois o que aconteceu? De facto, as pessoas nas aldeias têm muita escola, depois têm que ir para a vila, depois aquilo, depois não sei o quê, então a gente muda as pessoas para a vila. Em vez de fazer uma casa em Escozelo ou Arvelhadio, fazer uma casa, compra um apartamento na vila. E este ciclo acentuou-se, portanto, a escola, a formação da EBI, podia ter sido um fator de desenvolvimento daquela zona do Conselho. Não foi, não fizeram, fizeram-se na vila. Este, entretanto, com a política que o Presidente atual e a Câmara atual têm seguido, também tive já a oportunidade de dizer, muito, portanto, não estou a dizer nada que não tenha dito. Depois, assim, eu discordei, continuo a discordar, continuo a achar que foi um erro, terem acabado com a EBI como ela existia, enquanto a EBI. Sou Presidente da Câmara, muito contra aquilo, tá. Eu sou completamente a favor daquelas escolas, penso que as escolas, estou muito contente porque os meus filhos andaram lá. Portanto, estou a falar por experiência própria. E, portanto, aquelas escolas foram um ambiente, aquela escola, com todas as limitações que tem, foi um ambiente muito positivo para os meus filhos andaram lá primeiro ou não lá. E foi muito bom para eles. E foi muito bom para outros miúdos também, quer dizer. E foi tão bom que houve alguns anos em que os melhores alunos da Escola Secundária de Oliveira de Frades tinham feito lá o primeiro, segundo e terceiro ciclo. E, portanto, a escola era uma escola boa, mas pronto, foi entendimento que tinha que acabar, não sei o que e tal. Porque não sei o quê, pronto. E apostou-se na criação de uma escola secundária. Uma escola básica, secundária, que nasceu com que foi projetada mais pequena do que está. Que o Sr. Presidente da Câmara se empenhou fortemente comprando terrenos, insistindo no terreno, fazendo uma série de coisas, inteligências, para que a escola crescesse para o tamanho que tem. Basicamente, não porque isso seja, se calhar, uma grande necessidade de conselho, mas com um propósito também implícito, que é o propósito de conseguir captar os alunos de Lousel.
nem cabia, então, não, nem porque tem uma escola melhor. E a escola, entretanto, entrou, as obras pararam, porque os problemas, não sei quais são, mas as obras pararam, e de facto nós temos na escola, a direção da escola sobre a discussão. E de facto aconteceu em Oliveira este ano, assim, há menos de 100 alunos no ensino básico, no ensino que havia o ano passado. Neste momento, se tivessem concluídas todas as salas da escola nova, que havia lá quase o primeiro ciclo também. Isto é, neste momento, a construção neste momento vamos acabar para acontecer uma coisa, porque assim, não há nenhuma necessidade de construção, de fazer uma grande obra naquela escola básica. De construir, gastar 3 milhões de euros. Eu posso dizer que o dinheiro é da comunidade europeia, quer dizer, mas o dinheiro não é sempre nosso, quer dizer, de um lado ou do outro, ele já foi, se não é nosso, vai ver, se não é, já foi, ou vamos pagá-lo, pronto. O dinheiro é sempre nosso, quer dizer, fazer aquela obra neste momento não está. E tem uma obra para quê? Para fazer uma coisa com a qual eu não concordo, que é para trazer todos os alunos do Conselho, desde os 5 anos, 6 anos, para Oliveira de Frades. Eu não concordo. O argumento é sempre, são 2 argumentos, a linha de argumento. É assim, os alunos devem todos ter as mesmas condições. E esse é o argumento do lado dos alunos. Do lado dos professores, é muito mau um professor ter uma turma com 4 anos de escolaridade, ou com 2, com 3, deve ter só um, porque assim aprendem melhor. Acho que nenhum nem outro correm. Primeiro, não sei se para um aluno das maiores, Beira-Rio, ou Fornel, é preferível estar durante o dia numa escola com menos condições. Não precisa ter menos salas, menos bibliotecas, não precisa ter menos computadores, menos coisas, pode ter algum menos cedo. Mas, se calhar, tem vantagem de se levantar da casa, se levantar mais tarde, aí vai para a escola, em vez de vir enfiar numa carrinha da Câmara, que vai buscar. E isto para a Câmara tem também a própria manutenção deste processo, de ir buscar alunos que depois não podem ir em transportes escolares, para as idades também, etc. Uma Câmara ir buscar alunos não sei aonde, para os trazer para Oliveira, para a escola, para depois ao fim da noite os levar. Isto também afasta as famílias da educação. Portanto, não há nenhum ganho nisto. Teoricamente, aquela ideia é que tem todas as mesmas oportunidades, mas não sei se isso é assim tão espetacular, do ponto de vista das crianças, poderá em alguns casos ser, evidente, já o estar sozinho numa escola longe, mas pronto, o problema é esse, Agora, em Oliveira, neste momento, temos uma escola do primeiro ciclo que foi qualificada, há poucos anos, que neste momento não tem alunos, tem 6 salas. Estão todos na EBI e não enchem. É EBI. Portanto, neste momento, como o grande investimento, a grande ideia, de ter uma grande escola que pudesse aprovar tudo, se calhar de Bozela, Oliveira, São Pedro, tudo, lá na mesma escola e tal, seria o grande sonho, mas penso que é mais um sonho desse tipo, do mesmo tipo dos outros, da megalomania, da ideia de fazer uma terra grande, uma coisa mais importante que as outras, uma coisa maior que a outra, etc. Mas quando se gastar ali, está previsto que gastem 17 milhões de euros. São nossos, não é? Está também em construção sem escolar, não é? Agora, o centro escolar está em construção, o projeto não foi aprovado, também não está previsto gastar mais 3 milhões de euros no centro escolar. Estamos a falar de 20 milhões de euros do nosso dinheiro, não sei se é dinheiro da Câmara, e ficamos todos contentes, porque estamos a fazer muitas obras. E depois a seguir vamos dizer que o Estado sai anuidade porque fizemos excesso de obras. Considera também que o centro escolar não era uma necessidade de Oliveira de Frades? Não. Aliás, nem vejo nenhuma necessidade de fazer aquelas obras. Porque a escola é uma escola com um edifício com 20 anos, mais ou menos, pode precisar de pinturas, de algumas coisas, agora vamos fazer um edifício para equipar para tudo, mudar fachadas, para outras coisas, se calhar é preciso pôr umas janelas novas, pôr janelas de vidros duplos, ou umas coisas, é preciso, precisamos, para fazer aquilo. Para além dos edifícios, o doutor acha que a Câmara tem tratado bem o setor de, enfim, os apoios aos alunos? A Câmara tem se esforçado, das alimentações e tudo isso. A Câmara tem se esforçado e tem investido. Por esse lado não há problema, não é por aí que minhas críticas não vão por esse lado. Vão, de facto, pelas escolhas que foram feitas, digamos, ao nível da organização da rede. Porque, de facto, poderia ter sido mantida a escola iria funcionar e funcionaria bem. Podia ter sido mantida uma escola secundária
com menor dimensão e até mais maneirinha, digamos, em termos de gestão e de funcionamento, e com menos concentração de massas, e com algum investimento nas escolas, numa boa escola, em Rio, Arcozelo, podia ser, de qualquer maneira, se conseguisse fazer e ter um conselho mais equilibrado. O problema é que o equilíbrio, não ter a ligação. A gente diz assim, os pais afastam-se da escola. Mas se nós tirarmos as crianças todas das aldeias para levar para a vila, como é que os pais acompanham as crianças? Está vendo? Há aqui uma série de coisas que me fazem algumas dúvidas. Mas certas coisas também os pais, a maior parte do dia também não estão em casa, não é? Trabalham fora. Há muitas situações. É assim, eu acho que a questão pode ser assim. É evidente que pode, o que diz é verdade, quer dizer, os pais não têm casa. Agora, assim, mas também há redes ainda familiares, locais, que podem ser mais ativas, quer dizer, mais até ocupadas, quer dizer, e que poderão também ser aproveitadas. E isso também, assim, mesmo até em alguns sítios, mesmo sejam os avós a ir buscar os miúdos à escola, tem olha, sempre vão sair de casa e vão se encontrar e vão conversando um bocadinho, não é? Senão, um dos problemas nas aldeias também é que as pessoas também já não têm pontos de conversa, não é? As pessoas ficam isoladas, de facto, depois saem à rua, já não encontram ninguém, não sei o quê, é um bocado difícil. E falar em isolamento destas pessoas de mais idade, doutor Mário, que medidas é que o Bloco de Esquerda propõe para realmente ajudar essas pessoas que hoje, enfim, com uma população muito mais envelhecida e com esta situação de isolamento? Há coisas que nós entendemos que se poderão vir a fazer. Uma delas tem a ver com a Câmara, que a Câmara pode fazer sem mais questões, que era, de facto, mesmo assim, aproximar os serviços destas pessoas, tentar evitar que as pessoas tenham que se deslocar para tratar de um papel. E isto poderá ser ou para tratar de uma pequena licença, ou para pedir um esclarecimento, ou para perguntar, para pagar a conta da água, ou para pagar-se a conta da água. Isto teria que ser um trabalho para a Junta de Freguesia? Pode ser feito de duas maneiras. Uma delas será, por exemplo, a Câmara dizer assim, a Câmara fazer, em vez, pode ter um funcionário ou dois, que em vez de estar na Secretaria da Câmara todos os dias, podem estar, imagino, na segunda-feira, estão na beira-dia. Quem quer tratar um assunto da Câmara, lá e que as tratam. Hoje com a internet, com digitações de documentos, com não sei o quê, perfeitamente possível, não tem nenhuma dificuldade. Mas ajudava também a ter a Junta a dar uma utilidade àquele vida àquele edifício. Se fizesse outro dia, ou até neste ano precisava ser todas as semanas, 15 em 15 dias, em São João da Serra, ou em Paranha, ou Barcelos, ou Destriz, ou Rigoso, um esquema destes, podia-se manter vivos aqueles edifícios das juntas freguesias, ou, e de facto as pessoas evitavam-se deslocações maiores. Essa é uma solução que me parece fácil. Com este esquema podemos concluir que as reuniões das freguesias, como foi feito em alguns lados também, então não trouxeram grande desvantagem, não é só porque... Não percebo qual foi a vantagem. Essa é daquelas que nunca percebo qual foi a vantagem, nem qual é o interesse. Penso que, obviamente, não havia nenhum interesse em unir as freguesias rurais. Isso foi só uma mistificação do governo. Penso que aí, e acho que aí os partidos andaram mal todos, porque de facto, assim, qual é o ganho de facto para as pessoas da pena, né? Em vez de pertencerem agora à freguesia de Covas do Rio, pertencerem a São Martinho das Moitas, não é? Quer dizer, mas com esse esquema de serviços que estava a propor, também, digamos, a desvantagem também não será muito. Sim, mas não posso as pessoas ficarão servidas. Não ficam, o problema é que depois as pessoas não têm meios de deslocação. Quer dizer, o problema é sempre este. Parece para quem está aqui na vida, dizer assim, para 5 km está numa lado, até vai a pé. Quer dizer, mas se a Câmara fizer deslocar os tais serviços. Não, é vários os câmaras de serviço. E esse pode ser uma coisa. Do outro extremo, quer dizer, a Câmara até tinha um veículo que era usado antigamente para transportar os. Podia montar lá um escritório ambulante e ir aos lugares e todos. Tipo a biblioteca do bem antigamente. Alguém sempre a tratar, o papel da água, não sei o quê, alguém a pagar isto, isso aqui é da licença do cão e não sei o quê e tal. Quer dizer, pode ser, quer dizer, tem que ser feito assim, tem que ser encontradas soluções amigáveis para as pessoas. De facto, ao encontro das pessoas, porque os serviços públicos não têm noção
Mas isto é uma coisa que o custo que tem para as pessoas aceder a eles. Sempre. E para nós chegarmos para a questão na vila, que mora perto e passa o dia na vila, que está aqui na vila, cede às finanças, não precisa nada. Mas se eu estiver no canal, mesmo que venha para vir no meu carro às finanças de São Pedro, vão uma porrada de euros de gasolina, não é? Ou se mesmo estiver em Minhoso, ou se estiverem na beira-dia para vir a Oliveira tratar o assunto das finanças, são, por simplesmente, podem ser, depende do lugar, 50 km, não é? Se for lá meio longo, ainda é mais. Se for de Varzelas, se tiver de vir de Varzelas a Oliveira tratar um documento, são 60 km, não é? Estamos a falar de coisas dimensionais, não é? E, portanto, mas nós, muitas vezes, isso também há que dizer, que mesmo os próprios funcionários públicos nem sempre têm esta noção, quer dizer, de ajudar, como uma pessoa chega lá desgraçada, muitas vezes é aquela coisa, não sei, falta isto e tal, que às vezes a pessoa podia arranjar, a pessoa passou a esquecer e tal. Não, tem que firmar ali isso a poder, lá vai desgraçado, não sei onde, outra vez, volta outro dia e tal. E isto tem, isto são de facto os problemas da vida das pessoas, quer dizer, independentemente das pessoas quererem ter água, quando abrem torneiras é água boa, é um problema, uma coisa óbvia, querem que os esgotos não andem a correr ao centro dos caminhos e tal. E isso são coisas que têm ter um caminho para circular, mas a partir de isso são coisas básicas, mas a partir daí começa o problema começam pequenos problemas da vida das pessoas, que a Câmara não terá que resolver todos, não tem que resolver. Não é todos são competência da Câmara, mas tem sempre alguma competência para conseguir uma intervenção, muitas vezes pequena que seja, para desbloquear coisas, para ajudar nas circulares. Porque o isolamento das pessoas idosas, voltando mesmo à questão dos idosos, tem muito a ver com isto. E as pessoas vão ficando fragilizadas. Quer dizer, claro, os idosos não têm muita experiência, mas a GPSI tem esse problema. Mas nós, no lado das pessoas com deficiência, o problema é que as pessoas. Isto pode parecer coisas. Há coisas que, para quem está aqui, pessoas da classe média, que é tudo óbvio e tal. Não é? Mas eu conheço pessoas que tiveram problemas porque não conseguiram ir levantar o cartão de cidadão. Percebe? Deixaram-no ir para trás. Não conseguiram lá ir, não tem. Coisas, quer dizer, parecem inacreditáveis, não é? Mas que acontecem. Ou coisas, pessoas que não conseguem ir à consulta ao hospital, quer dizer, que demorou tanto tempo a marcar, depois não vão. Depois conheço pessoas que não vão, deixaram passar as consultas. Isso é um apoio que a Câmara. Portanto, é só para dizer que a fragilidade das pessoas é tanta, quer dizer, hoje a fragilidade dos mais pobres, das pessoas mais idosas, das pessoas mais frágeis, das pessoas com deficiência, etc. As pessoas estão tão fragilizadas, não é, pelas condições de vida, que é nestas pequenas coisas, não é? Que, aliás, é por isso que as câmaras perceberam isso, quase todas, quer dizer, por isso organizam tanto o passeio dos idosos, investem tanto no passeio, nos grandes passeios, junto aos idosos todos. É porque esse passeio, para muitos idosos, tem um significado. Percebe? Porque para muitos idosos é quase a única vez no ano que vão a uma excursão. Para outros já não, para ir passear e tal, mas há algum... Portanto, não considero que seja um gasto inútil, como muitas vezes se diz que as câmaras só fazem passeios para os idosos e... Não, é assim, eu acho que não se percebeu a dimensão, o que é que faz com que os idosos aderiram àquilo. E para mim, o que é que faz com que os idosos aderiram àqueles passeios? Que eu não considero, quer dizer, faz-me confusão, vá 600 ou 700 pessoas passear para o mesmo sítio, assim, uma coisa que não ultrapassa, não é propriamente uma coisa que me pareça muito agradável. Mas eu continuo a ficar impressionado assim, porque é que as pessoas aderem? E as pessoas dizem, é preciso de graça, não é nada de graça, há tanta coisa de graça que as pessoas não vão. Percebe? Não é? Quer dizer, eu acho que aquilo acaba por se tornar um espaço de convívio relativamente significativo. Não é? E, portanto, se calhar, o que as pessoas precisam, não precisam só de passeios, precisam de facto de espaços de convívio. E essa será a necessidade maior. Quer dizer, porque, mas coisas são básicas. Eu acho que o passeio por si, as pessoas não iam ao passeio por si. Quer dizer, algumas vão, gostam de passear e tal, mas vão ao passeio da Câmara Desportiva, vão com outros, talvez, não sei o quê e tal. Porque é de graça também, ajuda. Mas de facto para elas é uma coisa importante. E, portanto, que se devia apostar em termos de equipamentos desses que consigam. Portanto, assim, acho que a lição a tirar disto não é dizer assim, vamos fazer mais passeios para os idosos. Acho que não é por aí, acho que há outras coisas que podem fazer e que responderiam à mesma necessidade.
Percebe? Quer dizer, porque isso significa só que há uma necessidade. Né? Que há uma necessidade de convívio, que há uma necessidade de aproximação, que há uma necessidade das pessoas saírem dos seus sítios, que há uma necessidade das pessoas terem outras condições. E, portanto, que essa necessidade pode e deve ser utilizada pelas câmaras como uma necessidade importante para a organização de atividades. Né? Porque se calhar as pessoas gostam disso, mas se calhar... Mas porquê que as pessoas não vão, por exemplo, vão a um passeio? Mas isso obriga à criação de alguns equipamentos nestas freguesias, nestas aldeias? Não, há aqui coisas, não sei o que, quer dizer, não vou dizer que tem as soluções para isto, né? Parece que elas existam, né? Porque acho que as soluções têm de ser criadas no cotidiano. Agora, acho que há espaço para responder a esta necessidade, e entender isto como uma necessidade das pessoas, e não como aquela coisa de fazer um passeio, aos velhos, que eles vão votar e tal, claro, pronto. Não é uma coisa disso que as pessoas vão deixar de votar ou não, quer dizer, provavelmente até deixariam de votar se a pessoa, se o Presidente da Câmara não fizer o passeio porque estavam habituados a fazer e porque aquilo é uma expectativa importante, está a ver? Não é o passeio, está a dizer? Quer dizer, o passeio agora enfiar-se no autocarro hoje, quer dizer, não é o passeio, quer dizer, não é? Eu... Ao cobrar o isolamento, a fim de contas. E o significado do importante. E isso, penso que dizer que vamos acabar com os passeios, provavelmente penso que não podemos dizer que vamos acabar com o passeio, temos que dizer assim, há necessidade efetiva de criar atividades, de ajudar não deve ser só a Câmara, quer dizer, a Câmara pode fazer um esforço, por exemplo. Aliás, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa era, por exemplo, a Câmara poderia fazer uma coisa relativamente barata hoje, que era dizer assim, numa aldeia há uma organização cultural, né? Há uma associação cultural, uma creche, alguma coisa. Porquê que a Câmara não... Há imensos jovens hoje aqui na nossa região que fizeram cursos de animadores sociais, de não sei de quê, de professores, de não sei de quantas coisas. Porquê que a Câmara poderia propor estágios profissionais, por exemplo, para jovens financiando as organizações, e que esses jovens poderiam fazer coisas naquelas comunidades, com custos relativamente baixos e com benefícios grandes para a comunidade, está vendo? Uns poderiam, se fizesse 20 ou 30, evidente que havia 5 ou 6 que iriam, se calhar, funcionar mal, mas provavelmente 6 ou 7 iriam funcionar bem, e havia 5 ou 6 coisas que iriam resultar excelentemente e com um custo muito baixo. Quer dizer, se agora, imagina agora, uma associação qualquer na Arbeiraria, que há lá várias até, arranja um jovem licenciado em educação social, ou professor, ou alguém assim com um curso, que é aparecer aí que empresa, para dinamizar atividades para o pessoal. Aí a fazer uns bailes para os idosos, até organizar os passeios com a Câmara, ou organizar não sei o quê, ou fazer coisas, pronto, criar coisas, quer dizer, mesmo que a Câmara financiasse o estágio profissional, por um lado criavam, durante o ano, um posto de trabalho e davam uma experiência àquela pessoa, e por outro lado, enriquecia as comunidades. Pode ser por solução, coisas relativamente básicas, quer dizer, e simples e baratas, e não penso que passe para a criação de um centro de convívio em cada aldeia, de um lar de idosos em cada aldeia, de uma coisa que não passará por aí necessariamente, mas passará para a ativação de muitas e múltiplas redes. Muito bem, Dr. Mário, nós vamos fazer aqui um curto intervalo e agradecemos já a nossa conversa. Seus ouvintes, vamos então fazer um intervalo nesta entrevista com o Dr. Mário do Carmo Pereira, que é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. São coisas. Ele depois corta isto. Está a gravar no novo programa. Essa fotografia da pena é ainda das mais bonitas que É. primeiro bonita. Eu já apanhei isto na Junta de Turismo de Viseu. Sabia que ficava estes cartazes, foi lá pedir usar a Junta de Turismo. Mas nunca mais vi nada. Uma história ao espectadores. Mais expressiva que aquela do Rio em Oliveira de Frades antes. É, cara, é das mais fracas. Aquela não diz nada a ninguém. Não. Aquela ali é Capela de Vida, é Castrodeiro. E aqui a ponte, é Pausela. Mas acho que é mais feliz aquela de Pedreira, aquela da mais expressiva, é aquela da. Tem-se uma visão da dimensão das coisas. Vamos começar? Claro. Vocês ouviram? Então, tomamos então aqui a nossa conversa com o Dr. Mário
Pereira, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Dr. Mário, a industrialização tem sido uma aposta forte do Conselho de Oliveira de Frades. Para o Bloco de Esquerda, acha que deve continuar a ser esta uma opção do Conselho? E em que modos ou o que é que poderá ainda ser feito? Eu sei que a Câmara Municipal ultimamente procedeu à requalificação do parque industrial. Acha que ainda é possível atrair mais empresas para o Conselho? Hoje, vamos dizer, quando atrair mais empresas para o Conselho, primeiro é preciso que haja quem as constitua. Depois é preciso que haja mercados para elas funcionarem. Quando é assim, eu penso que aquilo que a Câmara pode fazer neste domínio é, por um lado, ter e bem, naturalmente, tentamos cuidar disso e melhorando a zona, penso que a Câmara poderá fazer é manter a disponibilidade da zona industrial. Isso, claro, claramente, para manter, esperar que mais algumas empresas venham, porque hoje o setor, os empregos hoje são menos duradouros e as empresas são menos duradouras que há uns anos. As empresas hoje são coisas, muitas vezes, de duração. E, portanto, é necessário que novas empresas venham criar, porque algumas vão desaparecer. Mas em Oliveira de Frades ainda não se nota o abandono de empresas, não? Mas há empresas com uma atividade reduzida, algumas que fecharam, há problemas também, não é completamente imune, né? Mesmo a própria Marca Diferente, na mesma altura em que reduziu bastante o grupo pessoal, não é uma coisa, digamos, essa por um lado é uma desvantagem, quer dizer, mesmo hoje, por exemplo, se toda a gente que trabalha na industrial fosse da Oliveira de Frades podia ter algumas vantagens, não é, em torno do comércio, mas tinha um problema muito grande, que levava sempre, digamos, hoje o ajustamento do emprego na zona industrial faz-se, acontece muitas vezes sem grandes impactos na vida local, porque as pessoas que são despedidas muitas vezes são pessoas de fora. Também quando são trabalhadores contratados, também muitas vezes são de fora, né? Os comércios também quando são despedidos também são de fora. Quer dizer, isso acaba por haver um impacto. Este fator, embora tenha um salário mau, é um salário bom, que de facto depois também o impacto não é tão forte. Portanto, agora o objetivo é manter isso. Mas também tem que haver outro objetivo ainda. Isto que é tentar que se crie também nas aldeias algumas atividades económicas. De que tipo, doutor? Hoje virados à agricultura ou...? Também, necessariamente, mas também, mesmo de outros setores, às vezes agora nem sei, não conheço também em pormenor o PDM da Oliveira de Frades, mas havia alturas em que os PDMs quase proibiam, por exemplo, a montagem de uma oficinazita, de um serralheiro, ou de um carpinteirozito, ou de uma pequena oficina numa aldeia, era quase uma confusão muito grande. E, portanto, mas isso pode ser relevante para uma pequena, para uma freguesia rural. Por exemplo, manter uma oficina, uma pequena carpintaria, uma pequena serralharia, nem que seja às vezes num sítio que até se calhar não tem condições ideais, etc., mas que cria lá 2 ou 3 pessoas a trabalhar. Isto pode ser extremamente importante para as aldeias. E isso acho que é também de não desinvestir desse lado. E até, às vezes, sei lá, conheço pessoas que vieram, há pessoas, empresas que vieram das aldeias montar uma coisa na zona industrial. Mas se calhar, se a gente conseguisse, não é preciso criar uma zona industrial também para montar uma pequena serralharia, quer dizer, se aquilo não tem problemas especiais de poluição, se a atividade não tem problemas especiais ambientais, se não tem água, quer dizer, porque não pode ser montada numa aldeia. Numa aldeia, quer dizer, num espaço, porque isso também tem outro fenómeno, quer dizer, quer evitar que as pessoas todas tivessem que se deslocar tanto, né? E de facto reaproximar algumas atividades das aldeias também é uma coisa que tem que ser, que se pode e deve, e terá que ser também um processo. Porque agora mesmo na área, uma das coisas que nós defendemos assim, e aceitando hoje como inevitável a mortalidade das empresas, é preciso criar condições para que surjam novas. E aí, nesse setor, também a Câmara poderá fazer alguma coisa, nomeadamente criando coisas do tipo que já há para aí, muitas experiências desse tipo, incubadoras de empresas, ganhos de empresas, coisas desse tipo, que muitas vezes poderão nem sequer ter custos muito relevantes, mas que poderiam agregar jovens, pessoas que querem criar uma atividade e que estão a fazer sozinhos muitas vezes em casa, mas podiam estar num espaço em que outras pessoas que lhes ajudem e que não se...
E que isso também era uma coisa que nós entendemos que como necessária e possível, não tem nada especial, ter uma sala. Às vezes pensa-se logo, isso tem que ser uma coisa muito grande, pode ser uma sala com meios secretários, agora nem é preciso computadores, cada jovem tem o seu, levam os seus, dizer, um sítio quase em que as pessoas possam acertar e com algum enquadramento e pronto, não é preciso grandes investimentos. Uma boa rede de telecomunicações. Sim, um bom acesso à internet, um bom desenvolvimento telefónico, se a Câmara apoiar-se, os acessos à internet, os acessos aos telefones, são muito mais, para as pessoas conseguirem arrancar. E depois, obviamente, o apoio dos processos de licenciamentos, etc. Mas porque é necessário estimular que as coisas cresçam, porque algumas vão acabar. E nunca se sabe quais são, as medidas que crescem, nunca se sabe quais são as que vão resultar. Aliás, eu costumo dizer que o exemplo mais engraçado disto é a Marta e Féria, é a coisa mais improvável de acontecer em um governo de Frades. Portanto, isso é, quer dizer, se alguém, aliás, eles dizem próprios que tiveram imensa dificuldade em ter crédito naquela altura, porque aquilo, o projeto era por simplesmente pela lógica do tempo, né? E pelos critérios de análise naturais daquele tempo, o projeto não tinha grande sentido. Né? E hoje é o que é. Portanto, a gente nunca sabe, aliás, os bons negócios são sempre improváveis. Os prováveis toda a gente faz. Né? E, portanto, é preciso dar espaço para que apareçam essas coisas. Portanto, o papel da Câmara seria nesse tipo de apoio. Sim. Esse tipo de incentivos, não é? E por falar em incentivos, como é que é a política de impostos da Câmara Municipal? A Câmara, não sei se tem vindo a aplicar as taxas mínimas, suponho que sim, taxas mínimas do IMI, e outros acham que aqui também poderia ser um campo de... A Câmara esquece isso, porque a Câmara vai ter que aumentar, vai ter que aplicar as taxas máximas por causa daquele programa de apoio do saneamento da dívida, não é? A Câmara de Oliveira está intervencionada, a São Pedro, a Pousada também, estão intervencionadas, têm a sua troika própria, além da troika que nós temos toda, portanto, e que agora está condicionada, vai estar muito mais condicionada nesses aspectos, não é? Portanto, com o saneamento da dívida, que vai implicar algumas coisas, umas delas é mesmo as taxas máximas do IMI, da RAM, todas essas coisas. Acho que foi bom este processo de intervenção. Era mesmo uma necessidade. O problema foi lá chegar. O problema foi até lá chegar, né? Quer dizer, aí é que houve alguma coisa que falhou no caminho. Né? Porque a Câmara, há uns anos atrás, que teve uma situação económica completamente estável, então, algum deslumbramento com algumas obras, com algumas coisas, ajudaram o seu contributo para disparar a dívida. Para disparar a dívida e depois, obviamente, com o problema que a Câmara não tinha alternativas, porque a partir do momento, com as novas leis dos compromissos, que eu acho uma boa lei, no final, penso que, de facto, é aquele tempo em que as câmaras ficavam lá nas eleições, gastavam dinheiro de 4 anos, depois de pagar a seguir, porque não sabia que isso infelizmente tinha que acabar, não é? E acabou. Quer dizer, portanto, a lei dos compromissos será, se calhar, uma das poucas leis que fica deste governo, que embora complique a gestão, torna-se mais complicada, mas também torna mais difíceis estas coisas, esta gestão casuística, oportunista, que muitas vezes era feita nas autarquias. Porque, de facto, vem criar uma série de regras. E só que essa lei, uma das coisas que tem básica, é que obriga as autarquias a ter dinheiro antes de fazer as obras. Não é? Isso, obviamente, vem criar um problema. E se a Câmara não saneasse o endividamento, nunca mais ia ter dinheiro para fazer obras. Aqui estava aí um erro, nem em obras, nem em outras coisas, né? Nunca mais conseguia ter dinheiro, porque o dinheiro todo para o esforço da dívida. E, portanto, a Câmara não era sequer uma escolha. Tinha que ser. Tinha que ser, não havia... Em termos do dimensionamento da Câmara Municipal, enquanto a funcionários e equipamentos, doutor, acha que o Bloco tem alguma coisa a propor também nesse aspecto? Ou que é uma Câmara que está razoavelmente bem equipada e também com um número suficiente de funcionários? Tudo depende do que a Câmara quiser fazer. A Câmara de Oliveira tem não sei se até é um bocado diferente até do de Pousela e da de São Pedro. A Câmara de Oliveira tem, entre o seu pessoal, bastantes operários.
Câmara de Oliveira, de facto, é se calhar, neste momento, não diria a maior, mas uma das maiores empresas de construção civil do Conselho. Se calhar a segunda ou terceira, porque de facto tem um parque de máquinas que não há muitos empreiteiros que têm, quase muito. Lá em Oliveira, seguramente, não sei se alguém tem. Isso será bom ao seu seguro? Tem os dois lados, quer dizer, vamos lá ver, qual é o lado? O lado da abertura é que dá à Câmara autonomia para fazer uma série de coisas e para permitir fazer uma série de obras, administração direta, permite fazer mais obras do que aquilo que bem gerido, teoricamente, permite fazer mais obras do que por contratação. Não é? Agora, é um problema, que aquilo custa dinheiro quando é lá e quando não há. Não é? Enquanto fazendo as obras para empreitadas externas, fazem quando há. Não é? E, portanto, acaba com esta estrutura que foi adquirida, que agora as pessoas que lá estão têm seus direitos, não têm culpa. Não tem culpa disso, não é? E, portanto, tem que ser respeitadas e há que rentabilizar aquela estrutura. Mas que pode ser, vai ser uma dificuldade. Não, vai ser e, por outro lado, o facto da Câmara fazer tudo acaba também por diminuir o contributo para a economia local. Contribuir pelo lado por número de responsáveis que são apoiados, por famílias que recebem salários e tal. E, portanto, mas a característica da Câmara de Oliveira é um pouco essa, não é? E, interessante aqui, foi, de facto, contratando sobretudo operários. E só nos últimos anos começou a haver uma coisa que é a preocupação em absorver quadros, filhos dos quadros desta classe média da vila e tal. Que foi o fenómeno que aconteceu com as câmaras todas, não é? E que, de facto, acho que foram criados à medida de determinadas coisas. Não é? Alguns necessários, agora as pessoas estão lá a rentabilizar isso e esquecer isso, mas de facto há que tirar partido dessas pessoas e não deixar que a Câmara depois se consuma, quer dizer, uma grande estrutura, o problema que tem é que acaba a consumir recursos em si própria. De facto, depois, quando nós temos muitos funcionários, não é só, quer dizer, o recurso que a própria estrutura custa, que a própria gestão da estrutura custa, acaba por se tornar um custo relevante. Portanto, e, portanto, há que fazer um esforço de aproveitar essa nova que lá está, tirar partido deles e, de facto, também dar às pessoas trabalhos que estimulem, que, no fundo, um dos problemas muitas vezes que há da gestão de profissionais. Penso que aqui também os problemas é, de facto, respeitar as pessoas, valorizá-las, atribuir tarefas e competências que as estimulem, que as desafiem e que as passem também a mostrar que são capazes e desafiá-las para coisas, para projetos. Essa será, naturalmente, se ganhássemos a Câmara, o que iríamos fazer, obviamente, sim, isso não será mexer com ninguém, mas, de facto, desafiar as pessoas para fazer o melhor que forem capazes, inventarem, criarem e não tanto ficarem numa posição passiva, à espera de ordens, porque isso tem sido um pouco o problema da gestão e a crítica que faço. De facto, a gestão da Câmara se pode organizar, controladora, centralizada. Isso depois acaba também por, mesmo que tenha muito pessoal, uma estrutura muito controlada e muito centralizada, a rentabilidade acaba por ser pouca, porque ou então o esforço da gestão acaba por ir para o controle para controlar o pessoal, que disse, não é essa também a função nem do Presidente nem da Câmara. Sr. António, como é que vê a situação do comércio local em Oliveira de Frades? E que medidas aqui, uma Câmara e o Bloco, se for eleito, medidas é que poderá, digamos, propor para auxiliar o comércio? Bom, é assim, a situação do comércio local tem que ver com a evolução da economia mundial. Ultrapassa-nos. Aqui as câmaras, quando dizem que vão fazer isto e aquilo para o controle, são movimentos dinâmicas que não ultrapassam. Agora, é evidente que a partir do momento que a Câmara licenciou, os supermercados que licenciou, o Estado licenciou alguns licenciamentos que obviamente passam ao lado da Câmara, é evidente que o comércio tradicional, quer dizer, tem um problema. Agora, as pessoas, os cidadãos, têm um problema. Não é? Por um lado, acham que o comércio tradicional. Por outro lado, vão fazer compras aos supermercados grandes. E, portanto, quer dizer, se nós, os cidadãos, não formos fazer compras ao comércio tradicional, é evidente que não há comércio tradicional que resista. E, portanto, essa vai ser um problema. E agora,
Aqui também a Câmara não poderá fazer grandes coisas, não pode poderá criar alguma animação, poderá criar alguns programas que tragam gente para os centros, criar alguma atratividade, não é? Porque há de facto alguns nichos de comércio tradicional, assim, aqui em Lisboa, aqui em Oliveira, são bastante atrativos de gente até de longe. Por exemplo, há coisas que a gente nem tem muita noção, mas há pessoas que vão de longe, e às vezes pessoas que vão de longe que dizem, estive em Oliveira, no bar não sei o quê, ou no café não sei quantos, tudo à sexta e ao sábado. Às vezes havia gente que vinha de longe para ir a alguns cafés lá em Oliveira. E, portanto, há que aproveitar também alguma capacidade que está de atração, não é? Para mobilizar para outros lados. Porque, por exemplo, a nossa região tem uma capacidade de atração de turistas, se quisermos, que não é aproveitada nem em Oliveira, nem em Lousada, nem em lado nenhum. Assim, todos os sábados e todos os domingos há centenas de pessoas que vêm almoçar em restaurantes de Bozela e de Oliveira de Frades, e provavelmente São Pedro. Pessoas de Aveiro, de Azeméis, de São Madeira, de Águia, de Alveria, né? E há muita gente que vem. E portanto, há também que atrair essas pessoas, né? E que tentar criar, intervir, aproveitar estas dinâmicas que já existem, estas forças que já existem, para potenciar o comércio. Isto também passará, o que a Câmara pode fazer, que basicamente se calhar é ajudar também, de algum modo, os comerciantes a organizarem-se e a criar iniciativas próprias e a valorizarem a própria atividade também, né? E a criarem coisas. E, portanto, é aí mais, porque o comércio tradicional depende das pessoas comprarem ou não comprarem. Há muitas hipóteses, quer dizer, eu posso gostar muito de ter uma loja tradicional, uma loja lá tradicional, mas depois vem um chinês, vende as mesmas coisas mais barato. Depois vem o Pingo Doce, vende as coisas mais barato. Depois a gente chega lá, tem não sei o quê e tal. Eu, contra mim, falo, não posso dizer, quer dizer, de facto, quer dizer, isso não assim, própria, mas de facto, pelas condições todas, por meio que nós vivemos, acaba a fazer mais compras nos grandes supermercados do que no comércio tradicional. E será assim a vida das pessoas todas, quer dizer, não é? E, portanto, há aqui um problema, há aqui uma dificuldade de adaptação aos tempos, e há concorrência, e que aí a Câmara pode ajudar a fazer alguma coisa, e a Câmara tem todo o interesse em que as aldeias mantenham comércios, isso é outra questão. Por exemplo, uma das coisas que não é nem ser nova, eu vi isto no outro dia na Holanda, tem uma aldeia de relativa dimensão. Há lojas, há pessoas financiadas para terem comércios em aldeias. Por exemplo, isso pode ser outra solução. Por exemplo, imagina, a Câmara podia, quer dizer, a Câmara paga, ou criou um conjunto de condições especiais, para aquela pessoa manter uma loja em Covas do Rio. E por exemplo, aqui em São Pedro, ou em Fornelo, ou em Souto Maior, ou na Bezerreira, ou em Silvares, ou não sei onde. E se agora a gente sabe que uma pessoa lá não vai com indústrias, uma pessoa em determinadas populações não pode viver daquilo, não é? Mas é essencial para aquela comunidade que haja alguém que venda arroz, que venda fósforos, que até possa receber lá uma carta se me estiver em casa, que até possa ter lá uma bilha de gás, não é? Quer dizer, é essencial para aquela comunidade. Agora, como é que isso se pode fazer? Provavelmente este comércio tradicional, não se tem falado muito, normalmente fala sobre o comércio tradicional como o comércio da vila e tal, das famílias e tal. Mas para mim preocupa mais até este pequeno comércio, quer dizer, porque hoje muitas dessas lojas funcionam como terapia ocupacional, né? Quer dizer, para pessoas idosas. Hoje nós podemos ver muitas das lojas, tem algumas aldeias de alguma dimensão que funcionam porque há lá uma pessoa formada que mantém aquilo, que já tem quase 20 anos e está lá. E pronto, e mesmo aquilo dê prejuízo, é mais barato ter aquilo lá, é mais barato ter algum prejuízo com aquilo do que ter o pai no ar, quer dizer, conheço situações desse tipo, nem que este prejuízo é muito mais barato a gente pagar esse prejuízo do que pagar para o homem, para a mulher, para a mãe, para o pai e para o lado, deixa lá dar prejuízo, não, né? Mas é uma função, este pequeno comércio nas aldeias tem uma função, pode ter uma função extremamente preocupante e esse valia a pena a Câmara empenhar-se em apoiar mesmo, criação de lojas sociais, quer dizer, não é lojas para os pobres, aquelas coisas. Uma pessoa tem lá uma loja, eu não consigo manter, está bem, mas a Câmara deixa lá, eu dou 2, 3 mil euros por ano, obrigas-te a manter a loja aberta X dias, ou X horas, está vendo?
nem seja só, quer dizer, não precisa estar sempre aberto, mas sabes que está aberta das 10 da manhã ao meio-dia, não precisa ser mais, está vendo? Mas aquela hora além de uma loja aberta naquela aldeia. Isto poderia ser, se a Câmara financiasse, quer dizer, 5, 10, 20, talvez 2, 3 mil euros, provavelmente podia ser um incentivo suficiente para alguém manter isto. Agora, eu acho que as soluções, e vamos ver outra vez à quebra do isolamento, está a ver? Há não sei quantas coisas. Eu penso que muitas vezes poderia ser por soluções deste tipo que se podem atingir grandes resultados, e não tanto para a construção do centro de convívio, Em Covas do Rio, ou lá em Fornelo, ou em Meio Longo, onde há 5 ou 6 pessoas. Né? Claro, se houver alguém que abra uma loja, ou até pode não ser uma loja, até pode ser um vendedor ambulante, né? E que se obriga a. Até podia fazer isto de outra maneira, quer dizer, se não há lá condições, não há ninguém que queira, assim, então contrata com um sujeito que tem uma venda ambulante, uma carrinha, vende peixe, não sei. E ele obriga-se, todos os dias, às tantas horas, a ter determinado tipo de coisa, ter fósforos, gás, não sei o quê, arroz, massa, feijão, sei lá, aquilo que as pessoas, o óleo, o azeite, aquelas coisas, que as pessoas precisam ver, podem precisar. E a pessoa obriga-se a estar tantos tais dias, em tais sítio, tantas horas, naquela aldeia, naquele sítio. Mas isto terá que ser feito. E acho que há mais soluções deste tipo do que propriamente entrarmos no centro de convívio, temos que criar lá uma coisa, e mais um edifício, e não sei o quê, quer dizer, vamos fazer mais um edifício em aldeias, são todas já cheias de edifícios a cair, e mais não sei quantas coisas. Portanto, eu acho que aquilo que nos parece é que será mais aqui neste tipo de soluções que as câmaras podem ter um contributo grande e com pouco dinheiro. Quer dizer, a questão aqui não é o dinheiro, a questão é o pensamento e a estratégia. Acho que aqui a questão, de facto, aquilo que se faz em Portugal muitas vezes, sistematicamente, assim, quando há um problema, em vez de pensar seriamente nele, encontrar uma solução com os recursos que temos, pensa-se sempre em mais dinheiro. Muitas vezes mais dinheiro só faz mais problemas, só faz aumentar o problema, não é? Porque depois cria-se o ciclo da necessidade. Não é? E, portanto, penso que basicamente aqui há que criar e imaginar soluções. E para isso a Câmara tem técnicos, tem que começar, em vez de tentar isto ter a fazer chegar a outras coisas menos relevantes, é ter-se de facto a pensar e fazerem coisas também que estimulem a cabeça e prazer às pessoas. Não é? E irem ao terreno também. Ao terreno e, de facto, pensar em coisas e inventar soluções e a criar coisas. Porque, de facto, isto terá que se criar, quer dizer, não há coisas feitas. Agora, há muitas experiências por muito lado, há muitas experiências no estrangeiro. Porque este problema das aldeias isoladas não é uma coisa nossa, não é? Existe na Noruega, existe até a Holanda, que é um país pequeno e muito povoado, mas tem este problema também, quer dizer, à escala, mas tem também, quer dizer, aldeia. Quer dizer, tem aldeias, também há aldeias, com estudantes que se calhar o comércio mais próximo está a 5 ou 6 km, não é? Para eles é uma distância muito grande, não é? Mas nós aqui provavelmente temos aldeias que uma pessoa, para precisar comprar fotos, por estiver zangada com os vizinhos, tem que andar 5 km para lá e 5 para cá, não é? Pois. Não é? E portanto, ou 2 ou 3, quer dizer, portanto. E esse é o drama, não é? O drama da vida aqui na região. Em termos culturais, doutor, o Bloco e a sua candidatura propõem alguma coisa de novo para dinamizar culturalmente o Conselho? É assim, o que a nossa candidatura propõe, e que as candidaturas de Bloco em geral, na parte do nosso programa, que é comum propomos, é tentar articular as atividades culturais dos 3 concelhos. Porque existem 3 bons equipamentos, o Cine Teatro de Oliveira é bom, o Cine Teatro de Rosela é bom, o São Pedro é bom, existem outras coisas nas aldeias, e portanto, aquilo que nós vemos é assim, há que potenciar estes equipamentos. Pode ser feito de 2 maneiras. Por um lado, responsabilizando mais algumas associações, né? Por exemplo, responsabilizando-nos por isto, não conseguindo, financiando uma componente de um estágio profissional para poder até fazer coisas que a pessoa fosse capaz. E, portanto, essa seria uma maneira. A outra maneira era mesmo articular as atividades, que não faz sentido, por exemplo, que alguns fins de semana existam grandes atividades em Oliveira, em Mosela, em São Pedro, e outros 3, 4 fins de semana seguir não haja nada. Né? Por exemplo, eu penso que haveria de criar uma lógica, dizer assim, as câmaras teriam que atuar articuladamente, dizer assim, vamos trabalhar articuladamente para que todos os fins de semana, entre Oliveira, Mosela ou São Pedro, haja uma atividade cultural que é relevante.
Seja um concerto com um grupo qualquer, seja com uns Cosmos, sei onde, seja... Mas isso vem trombar aí a questão da tal rede de transporte também, não é? Sim, mas aqui esta questão da cultura para a classe média, quer dizer, não estamos a falar para os pobres isolados, quer dizer, não é? Mas mesmo para a malta das vilas, né, a ver da classe média, que eu sei que há também muito, infelizmente, há pessoas mediadas na nossa região, também bastantes, né? Mas criarmos a ideia de dizer, o que é que vais fazer este fim de semana? É alguma coisa hoje? Há certeza, aonde? Em Oliveira, em Rosela, em São Pedro, vamos ver, estás a ver? Mas criar a ideia de que há, estás a ver? Pronto, que há neste, eu não posso criar, a Oliveira não pode criar isto, quer dizer, mas pode criar um evento mensal, né? Ou pode criar 2 por mês, pode haver um mês que cria 3, mas isto não tem nada de dificuldade, porque a Câmara de Oliveira até faz, até tem tido algumas atividades, né? A Câmara de São Pedro também vai tendo algumas, quer dizer, depois chegamos ao ponto em que depois se estraga o dinheiro nos grandes concertos, naquelas grandes festas, naquelas grandes coisas, se paga não sei quantos mil euros a um gajo para vir e cantar 2 horas e tal. Mas durante o ano é possível manter uma coisa. Como tem que haver um plano qualquer, mesmo das exposições, articulado entre Oliveira e Rosela, dos museus, quer dizer, porque é que não devemos de criar uma coisa articulada? Porque é que não devemos de dinamizar em conjunto, divulgar em conjunto as atividades culturais? Porque é que não devemos de divulgar em São Pedro as atividades de Oliveira? Porque é que não, quer dizer, se as câmaras só tinham ganhos, aqui em fazer isto em conjunto, até por uma questão de escala, porque permitir, por exemplo, sei lá, fazer contratos com determinados agentes, criar protocolos, por exemplo, imagina que a Câmara de Oliveira, Rosela e São Pedro se juntavam, faziam um protocolo com a ACERT e diziam, vamos lá, a gente paga o X, nós 3, e vocês têm que fazer aqui X espetáculos ao longo do ano, né? Ou têm que fazer não sei o quê, ou com o Montemuro, ou com outros grupos que querem dizer, ou até com grupos da região. E fazermos coisas com alguma... ter sistematicamente coisas com relevância, né? Isto era possível com recursos que há. Portanto, agora, é possível, é isto, quer dizer, é possível, agora não pode querer, independentemente depois daquelas festas, dos festivais, daquelas coisas, mas fora disso mesmo, conseguir ter uma coisa, sábado à noite, o que é que há? Há uma coisa, há uma coisa, em Rosela ou em São Pedro, estás a ver? Quer dizer, criar este espírito, ou em Oliveira. O pessoal começar a criar este espírito para de facto ter agora, mas só articuladamente e em conjunto, não há aqui nenhuma mais. Que outros projetos comuns, doutor, o Bloco propõe? Assim, coisas que exigem, coisas que obviamente exigem intermunicipalidade. Tem, desde logo, a questão de algumas ligações entre alguns conceitos, alguns pontos que ainda há em alguns conceitos, entre ligações entre alguns conceitos que podiam ser resolvidos, são coisitas mesmo. Há a questão da Nacional 16, que deve ser tratada em conjunto, e não no Oliveira e Rosela, São Pedro, não pode, tem que ser em conjunto. É para a pista de boa que tem que ser tratada em conjunto. A questão de serviços públicos. Não faz sentido que a Câmara de Oliveira amanhã dizer que deve fechar o Tribunal de Rosela, que a Rosela amanhã dizer que o Tribunal deve fechar de Oliveira, que o outro anda a dizer que qualquer urgência que deve fechar é de São Pedro de Oliveira, que deve ficar de Rosela. Isso não faz muito sentido. As pessoas temos que ter a noção de que não podemos todos ter tudo, mas temos que, sobretudo, trabalhar de um modo equilibrado e que consigamos ter o máximo, porque isto vai acabar por acontecer. É que depois, mesmo só com os tribunais, é um exemplo. Dizem-nos, quem disse que haveria possibilidades de, por exemplo, na região ter ficado um tribunal, até pelo menos um tribunal especializado alguma coisa. Mas pronto, as câmaras não se uniram, não se articularam, não foram conjuntamente tratar de nada, cada um foi tratado das suas coisas, ainda nada, não sei o que vai ser. Uma outra questão, por exemplo, que também só se resolve com articulação e séria, mesmo a nível da educação no ensino secundário. Há um problema, isso é uma das minhas guerras já há muitos anos, é assim, as escolas da região, com a sua posição tribal, estão a fazer com que tenham desaparecido quase todas as opções do ensino secundário. Os jovens hoje estão resumidos aos cursos básicos. Né? E agora, obviamente, isto não é possível fazer-se para cada concelho ter um leque de opções vasto, mas tem que se encontrar uma forma qualquer de conseguir que as escolas dos 3 concelhos em conjunto ofereçam opções básicas. Agora, isto tem que ser trabalhado. Não estou
a solução para mim, a solução que eu defendo e tenho defendido, não é muito radical, ninguém concorda com ela, que era por simplesmente desagregar o ensino secundário das outras escolas e criar uma escola secundária com 3 polos. Isto é, criar uma escola secundária que funcionava em Vozela, em Oliveira e em São Pedro, certo? E que os miúdos de Oliveira podiam ter lá matemática, física, educação física e não sei o que e tal, e depois queriam ter economia, podiam ir uma tarde a São Pedro, ou Vozela, e os de Oliveira, e os de Vozela podiam a Oliveira ter alemão, ou ter espanhol, ou ter chinês, as opções que houvesse, não é? E isto era uma forma relativamente simples. Agora, isto aqui não, sei que é completamente inaceitável, mas parece-me ser a solução mais lógica, era gerir isto tudo para não, porque a outra solução que há quem ainda lutar é dizer assim, pronto, havia uma escola secundária na região, mas na minha terra, está bem? Portanto, não penso que é, e penso que há ganhos, né? E que há experiências interessantes. A Escola de Campia fez uma coisa interessante, né? Foi criar uma turma de 10º ano em Campia. Como foi agregada ao agrupamento de Vozela, pôde fazer isso, a vantagem da agregação. Portanto, essa é uma das poucas vantagens da agregação, foi isso, permitiu fazer em Campia uma turma de 10º ano. O que por acaso foi chato para Oliveira, porque esses alunos não tinham ido para Oliveira. Mas enquanto andarmos nestas guerras, os outros vêm para Oliveira e tal, isso é complicado. Portanto, uma das hipóteses, mas isso seria completamente, neste estado de organização inaceitável. Mas é uma das coisas que tem que ter uma solução. Porque o que acontece é que a gente diz, não sei o que e tal, mas assim, economia não há nenhuma das escolas que tenha como opção. Alemão já ninguém tem, latim, grego, ninguém tem, design, economia, música, dança, aquelas opções todas que há no secundário, não há nenhuma cá. Há física, há biologia, e não sei se depois, mas já na parte das humanísticas podem escolher entre história e geografia, assim, uma coisa, não é? Mas, e pronto, essas são outra questão que tem que ver com a água. Esta ideia de cada conceito pode ter que ser o seu sistema de água, que também não faz muito sentido, porque depois a água de Oliveira é captada numa barragem com uma margem à de Vozela, outra de Oliveira. E o rio chega lá para percorrer o conceito de Vozela. E, portanto, a qualidade, mesmo isso, tem que haver uma ação que é coletiva e que não junta. Os conceitos para resolver este problema, para resolver os problemas que há, que se forem pondo. A outra questão que há aí também, que tem que ver mesmo os cotes, quer dizer, não é possível manter o rio limpo de Oliveira, o rio limpo em Oliveira, se não se resolver o problema de São Pedro e de Vozela. Portanto, isto tem que ser uma solução com uma solução partilhada. A outra questão que é óbvia também, quer dizer, assim, não é possível neste momento qualquer um programa eficaz de proteção contra incêndios ou de organização da floresta que não cubra os 3 concelhos. Senão, quer dizer, qualquer concelho, até pode ser de Oliveira fazer um programa de limpeza da floresta, mas se estiver cercado por todos os lados de territórios que não estão organizados ou limpos, quer dizer, não dá hipótese. Também outra coisa que pode ser e deve ser feita coletivamente em conjunto é a promoção turística. Quer dizer, há um pouco a ideia, cada ideia, engraçado há uns anos que chama-se, havia uns teóricos que diziam que os concelhos da região tinham 3, que cada concelho da região tinha a sua vocação ou a sua natureza, se quiseres. O de Oliveira seria um concelho industrial, que é uma coisa, que é uma natureza muito histórica dos últimos 30 anos, né? Então, o concelho de Vozela era um concelho agrícola, apesar de ter bastante indústria, apesar de que às vezes o pessoal diz, nem se pensa, nem se sabe muito bem, nem há muita ideia de quantas pessoas trabalham na indústria em Vozela, né? Apesar disso. E também, depois o concelho de São Pedro do Sul seria turístico, né? Cada concelho tinha a sua vocação. Isto não existe, não é possível. E, portanto, mesmo o Conselho de São Pedro, com as terras, não tem massa crítica suficiente para atrair outro tipo de turistas, não sei lá das pessoas que vêm fazer os tratamentos. E, portanto, isto tem que ter ganhos de escala. Né? Como não é possível fazer, quer dizer, em Oliveira, discordo disso. Como agora,
Oliveira, capital de frango, não sei o quê, depois outra capital da Franja, outra capital do Cabrita, outra, não sei qualquer dia, dos Coelhos dos Pomos também haverá uma capital. Mas esta ideia também não é possível, quer dizer, eu penso que tem que haver aqui uma promoção conjunta e articulada, quer dizer, porque é que, quer dizer, que a gente vai fazer um festival de frango de campo e não põe lá os pastéis de Lousão, quer dizer, o pão de lótus do sul, porque, quer dizer, há ali uma coisa, porque se não promovermos, se não aproveitarmos estes eventos para promover tudo, isto não tem hipótese nenhuma. E eu posso oferecer muitos quilos de frango ao pessoal, para vir comer frango de braço ao pé de frango e tal, mas não se potencia isso, quer dizer, para a população da região. Quer dizer, isso tem que ser feito em conjunto, quer dizer, não... Aliás, um dos exemplos que houve, que nós já funcionou bem, quando fizemos a Feira de Lafões, antigamente, era um exemplo, quer dizer, provavelmente estava fora do tempo, estava deslocado, não havia condições, estava fora da época, mas era avançado já há pouco tempo. Mas era um exemplo de como é que, ainda assim, é que é possível fazer coisas em conjunto, não é? E isso tem que ser feito, quer dizer, porque nem o Conselho de Oliveira de Frades é um conselho intrinsecamente industrial. O Conselho de Oliveira de Frades tem uma zona industrial que ocupa grosso de 200 hectares, que dá mais ou menos 2 km quadrados, assim, uma coisa. Como é que é? 200 hectares, não sei quantos km quadrados dá, mas pronto. Mas estamos a falar de um conselho que depois tem 150 km quadrados, não é? Portanto, em que, digamos, a área da zona industrial é pouquíssima, quer dizer, embora, digamos, e portanto, continua a ter uma paisagem que é igual à de Rosela e à de São Pedro Sul, tem a floresta, tem as aldeias, tem os pinhos-fundos, tem lá os seus campos com a erva, com o milho, com as vinhas, com as videiras à borda, com não sei o quê, com as suas florestas, é igualzinho, o concelho é igualzinho, quer dizer, não é? E a paisagem continua, quer dizer, aliás, uma das coisas engraçadas, assim, eu aposto que se tirar de lá a placa em que diz que onde é que acaba o concelho, não é? E se meter dentro de um carro, mesmo pessoas moradoras aqui, imagina um grupo de pessoas de Oliveira de Frades, iam de Oliveira de Frades até São João da Serra, e aquelas pessoas lá naquela e tal, e tirávamos as placas a dizer onde é que acaba o concelho, e a freguesia, não sei o quê. E soltávamos o pessoal e dizíamos assim, olha, aqui acaba o concelho de Oliveira de Frades, não é? Há aqui mais ou menos, a gente vai passar aqui de Oliveira de Frades para São Pedro, agora ponham-se aí, cada um diga onde é que é o limite. Não há nada que sinalize o limite do concelho, de nenhum fenómeno geográfico natural, que diga qual é o limite que acabou a freguesia de Sejães e começou de Valadares, ou acabou de Valadares e começou o São João da Serra, assim, não há nenhum fenómeno geográfico que indique isso. Portanto, é tudo... Tem as laranjas lá em Sejães. Quer dizer, a natureza é continuada, quer dizer, portanto, e aqui tem que haver claramente uma política e uma ligação completamente... Estamos em termos de terminar, não sei se tem mais alguma coisa aí a apontar, mas tem uma municipalidade, não há mais nada? A universidade isso é um tema que nunca mais acabaria, é uma grande conversa só por cima. Então mais 2 ou 3 minutos para uma mensagem que era deixar aos ouvintes e aos eleitores. Aquilo que nós esperamos, desejamos, esperamos ser eleitos como vereador, pelo menos como vereador para a Câmara, e digo vereador da Câmara e não vereador da oposição, porque nós nunca aceitamos, não vamos ser eleitos para ser vereadores da oposição, vamos ser eleitos para ser vereadores da Câmara. E isso significará naturalmente concordar com algumas coisas, discordar de outras, assumir as posições, defender os interesses, darmos o nosso melhor para a defesa dos interesses das populações e por aquilo que nos parece ser a melhor utilização e a melhor utilização do dinheiro que nós todos vamos pagando em impostos. E, portanto, aquilo que nós pedimos aos eleitores, podem contar connosco, com o nosso esforço, com o nosso contributo para conseguirmos viver melhor em Oliveira de Frades e, com certeza, podem ter a certeza absoluta que não vamos desistir de viver aqui. Muito bem, seus ouvintes, foi a entrevista com o Dr. Mário do Carmo Pereira, candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Bloco de Esquerda. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade.